todos e a todas. Nós vamos apresentar o trabalho Dispersões ou Pausas para ressignificar nossas relações cotidianas, uma leitura de Alique. Esse trabalho foi feito pela professora Gilvânia Maurício Dias de Pontes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e por mim, Analice Dutra Pilar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este trabalho é parte de uma pesquisa que buscou dar continuidade e aprofundar teoricamente a análise de micronarrativas audiovisuais de distintos contextos culturais, exibidas em meios digitais, em sites e redes sociais. O título do projeto maior é Micronarrativas audiovisuais, fragmentos do cotidiano e seus efeitos de sentido para a educação. Nós trabalhamos nesta pesquisa com 4 vídeos: Happiness, o pichador que deu vida à sua arte, Leia para uma criança e Alique. O nosso objetivo foi enfocar a leitura de micronarrativas audiovisuais quanto aos efeitos de sentido que provocam e suas possibilidades para a educação. Os referenciais teóricos da pesquisa foram a teoria semiótica discursiva, em especial os trabalhos de Eric Landowski e de Ivana Fettini sobre a questão da montagem em produções audiovisuais. No ensino das artes visuais, os trabalhos da professora Ana May Barbosa sobre leitura de imagens e da professora Maria Casso sobre leitura de macro e micronarrativas visuais. E nos estudos da cultura visual, os trabalhos de Kerry Friedman e Fernando Hernandes sobre as representações de gênero, de etnia, raça e classes sociais em produções visuais e audiovisuais. Muitas vezes precisamos de dispersões ou pausas para ressignificarmos nossas relações cotidianas, nos distanciarmos da nossa rotina para conseguirmos ver melhor como estamos vivendo. E nessa pandemia, eu acho que isso foi muito marcante, essas dispersões ou pausas para ressignificar o nosso cotidiano. A produção que a gente vai trazer para apresentar é a Alique, né, uma produção audiovisual que nos instigou a refletir sobre as pausas com foco nas interfaces entre a educação da infância e o mundo adulto, orientado por uma lógica de mercado que impõe tempos e práticas voltados para a produtividade e racionalidade. Esta produção audiovisual é uma produção espanhola. Trata-se de um curta-metragem 3D, animado por computador, com duração de 8 minutos, que recebeu mais de 60 prêmios, entre eles o Prêmio Goya de Melhor Curta-Metragem de Animação, em 2016. Ali que tematiza a oposição entre a sociedade do trabalho, como algo autônomo, e a criação. A arte, nesta produção, figurativizada nas linguagens do desenho e da música, como a dimensão da vida cotidiana que está em disjunção com a rotina de trabalho autômato e que pode produzir uma ruptura capaz de restabelecer a junção dos personagens com a ludicidade e a criação. É uma produção audiovisual, então um texto sincrético, que constitui seu plano de expressão com elementos de várias semióticas que se articulam para produzir um todo de significação. O nosso foco de interesse da análise de um texto sincrético estava nos efeitos de sentido produzidos pelas relações entre as diversas linguagens. Eu passo então agora para a Gilvânia para apresentar o Alique. Olá a todos e a todas. O Alique, já em seu título, diz os efeitos de sentido, né? Alique é semelhante, e o que seria semelhante na narrativa, pai semelhante ao filho, adulto à criança, trabalho semelhante à escola, automatismo semelhante à produtividade, o nome dos personagens também fala dessa semelhança, né? O copy é o pai e o pastor é o filho, que seria o copy e cole na narrativa. Então, a seguir, a gente apresenta o cartaz da publicidade do vídeo. Então, o cartaz, o ali que está grafado em letras, com a letra azul e laranja.
E os personagens aparecem entre duas pilhas de papel semelhantes em cores escuras. Então, as cores e as formas do personagem diz dos efeitos de sentido. O pai é longilíneo, azul, mas tem uma gravata laranja, né? E o filho, ele é laranja em formas arredondadas. Então, como é que se mostra a infância? Uma infância inocente, uma infância alegre. E o pai, né, apesar da forma longilínea, da estabilidade, ele tem o triângulo, ele tem o retângulo, que são formas fortes, e isso vai aparecer na narrativa. Então, a simetria entre trabalho e escola e a oposição adulto-criança também é bem presente, né? A criança entra em cena correndo, é um movimento, enquanto o pai está parado arrumando duas pilhas de papéis. Uma delas é de livros para a criança, que ele coloca na mochilinha, a outra é de papéis do escritório. A criança corre, tenta abraçar o pai, mas é parada pela mochila pesada que lhe cai às costas. Então vamos para a cidade, Annalise, volta um pouquinho. Então a cena da cidade, ela é uma imagem aliada a uma música muito rápida, né, de movimento, de produtividade. Para assim, os meios audiovisuais não se dirigem só ao olhar, o espectador é convocado a ler a produção com atitude perceptiva transsensorial, denominada pelo autor de audiovisual, imagem e audição ao mesmo tempo. Então, nessa correria toda, há uma fratura no cotidiano desses personagens, e uma fratura que aparece bem marcada pela cor da árvore dissoante no meio da cidade cinzenta, uma árvore de folhas alaranjadas. Embaixo da árvore há um violinista e a música faz com que a criança pare, pause e ressignifique, mas ela faz isso por pouco tempo, porque o adulto coloca de novo a mochila às costas das crianças e o leva para a escola. Então, os quadros que mostram a escola e o trabalho também enfatizam a simetria. A escola, tanto a escola quanto o trabalho, são em cores cinzentas e as formiguinhas entram na escola como entram no trabalho. A sala da criança tem uma mesa que é de cor semelhante à mesa do escritório, né? E a mesa da criança, ela não é uma mesa adequada ao seu tamanho, como se fosse um projeto de criança, projetar para o futuro. E no quadro da mesa do pai tem um relógio, né, que marca o tempo da produtividade. Pode seguir, Ana. Então, na escola também, a criança é obrigada a copiar letras, só que ele desenha o que foi mais importante para ele, né? O que é uma característica da infância, estar atento a esse cotidiano, mas o desenho é desprezado pelo professor, que entrega uma outra folha para mais cópias de letras. Então, a outra pausa, que é o abraço ao final do dia. Um pai descolorido abraça uma criança e volta a se colorir, volta a ter um azul vibrante. Mas a narrativa segue com a repetição da colocação do peso nas costas da criança, do andar rápido para o trabalho, de não ver o violinista, e essa reiteração da repetição dessa produtividade, ela faz a criança descolorir, e isso é percebido pelo pai. A criança perde o ânimo e perde a cor. Então, o pai, percebendo, leva a criança até o lugar onde existia o violinista, só que o violinista já não está mais lá, e o pai, em junção com a infância, assume ludicamente o lugar do violinista para reencantar o filme. Então, o final do filme parece indicar que é preciso comover as pessoas, tanto para as especificidades e maravilhamentos da infância, quanto para viver as experiências cotidianas com a arte.
Então, no filme, a arte e o desenho, a arte, o desenho e a música, eles aparecem como modos de ressignificar as relações cotidianas, de reconectar os personagens à vida. Então, agora temos as nossas referências e os nossos e-mails, né, os nossos contatos. Obrigada, e é isso. Obrigada.